E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende como operar, aqui você aprende como analisar, aqui você aprende a lógica e a razão de toda entrada, de todo movimento que se faz, unindo a sua mentalidade em relação a como deve se comportar diante dos gráficos, em relação às formas e as técnicas de operar, para você ser lucrativo no mercado de opções binárias. Então, se você também quiser me seguir aí nas redes sociais, se você vier aqui no meu banner aqui do treinamento, né, no início do treinamento aqui, na parte superior, você vai ver aqui que tem o link do treinamento, que o acesso é vitalício, é para a vida toda. Uma vez que você acessar o treinamento, os tiras dúvidas são todos diretos comigo, e todas as atualizações, novas aulas, tudo você vai receber de forma vitalícia. Aqui também você vai ter meu Instagram, caso você queira tirar alguma dúvida, mandar um direct. Aqui tem meu Telegram, onde você pode entrar e baixar na parte fixa, lá dos posts, um e-book inteiramente grátis. E aqui está o meu WhatsApp também, caso você queira entrar em contato direto comigo. Como é que é para baixar o e-book, Cadu, que você acabou de falar aí? O e-book é esse aqui, ó. Tá? São 16 padrões de candle que eu mais utilizo para fazer as minhas análises. São 36 páginas aqui de padrões. O que você pode fazer? Você pode entrar no canal, né, como eu disse, que é o treinamento Hunter, né, cuidado com falsos perfis. Ao entrar aqui, você vem em mensagem fixada, ó. A mensagem fica fixada aqui em cima. Você não pode apertar o X, porque se você apertar o X, vai sumir o download para você, significa que você não quer fazer o download e nunca mais vai aparecer, tá? Então é aqui, ó, mensagem fixada, clicou, vai abrir dois links para você fazer o download, tanto o primeiro link como o segundo. Então chegando aqui, você vai ver, por exemplo, resultados de alunos, aulas do YouTube, como o Daniel aqui, ó. Aí, Cadu, agradeço muito a Deus por ter conseguido encontrar você. Suas aulas são espetaculares. De quarta para hoje, consegui fazer R$500 brincando. Ele quis dizer que ele, brincando, não que ele estava não levando a sério, né? Ele quis dizer que com tranquilidade, confiança e sabendo o que estava fazendo. Por que eu sei que ele disse isso? Porque ele disse assim, ó, sendo que eu fiquei 3 anos persistindo e o resultado começou a vir agora. O Daniel entrou esses dias no treinamento. Dá uma olhada, ó. Quando eu falo para você que tem gente, ele fala que ó, ficou 3 anos persistindo. Quando eu falo para você que tem gente aí com 1 ano, 2 anos, 3 anos operando, só se lascando, entregando dinheiro para a corretora, e eu falo para vocês que não sabem operar, vocês acham assim, imagina, como é que o Cadu fala uma coisa dessa? A gente sabe sim, é que falta o emocional. Não, não sabe não, gente. Eu falo para vocês, a maioria das pessoas não sabe o que é análise gráfica. Bom, tá aí o Daniel para mostrar, né? Depois de 3 anos aí, e aqui ele manda todo o histórico ó, do saques que ele fez. É isso aí, Daniel, continue assim, é só o começo. Aqui é o Elder, ó. Lucro de 1.956 em 3 dias, mais de um salário mínimo em 3 dias. Isso é possível? Ótimo, claro que é possível. Desde que você seja competente naquilo que você faz, estudando da forma correta. Aqui é um aluno novo também, ó, Rosivaldo, se não falha a minha memória. Tomou um loss, mas ele corrigiu depois o loss, depois com juros recuperando. Ó, olha que sequência linda. Então, você pode ver aqui os alunos, ó. Fala, professor, tá aí, no início do curso comecei com R$60, dobrei o capital buscando as melhores regiões. Obrigado pela sua atenção. Olha só, quando o aluno começa a aprender como é que funcionam as regiões do gráfico, as melhores regiões, começa a decolar, né? Já dobrou o capital que começou, então aqui além de ver os alunos, você vê as aulas que eu subo, né, para o YouTube, como o aluno aqui, ó, esse aqui é o Matheus, ó, tudo bem meu querido mestre, um dia de feriado para você, foi ontem que ele mandou, né, hoje foi muito rápido, pois estava aproveitando a família, $320 por volta de R$1.550 hoje, fechando a semana com R$20.500 de lucro aproximadamente, e seguimos novamente. Isso aí, então quem sabe faz, quem aprende com método realmente que ensina, sabe fazer. Você pode ver os alunos aqui, esse aqui são todas postagens de alunos, tá? São os alunos aqui que me mandam e eu posto. Você pode entrar aqui, baixar o e-book,
e acompanhar também os alunos se você quiser, me seguir lá no Instagram, está a par de tudo. Lembrando que o treinamento que esses alunos fazem parte, por isso que eles conseguiram aprender, assim como o Daniel, né, citou ali, depois de 3 anos persistindo, agora ele sabe o que está acontecendo, porque é um método que realmente ensina de forma lógica, tá bom? Então vamos lá. Dados os recados, hoje é mercado OTC, mercado está fechado. Vamos ver o que o gráfico tem a nos oferecer? Abrindo binárias, olha, Euro GBP já em binárias. Geralmente é difícil aparecer binárias aqui para mim, quando estou em OTC. Deixa eu ver o que o gráfico está fazendo aqui. Deixa eu dar uma olhada. Tem uma região ali que pode segurar, tem outra região ali que pode segurar. Essa região aqui é a máxima do movimento. É uma ótima região. Deixa eu analisar aqui o que o gráfico está fazendo. Por enquanto, gente, até agora aqui eu não vejo... Eu sei o que o gráfico está fazendo. É isso que eu quero que você entenda. Eu sei o que o gráfico está fazendo, porém, ainda eu não vejo uma possibilidade clara de movimento. Mas mesmo assim, ó, eu vou pegar uma entradinha aqui, porque ele pode vir buscar até aqui, ó. Se ele vier buscar até aqui, a máxima, eu entro com mais 2 taxas, tá? Que é a máxima aqui, ó. Ele pode vir buscar aqui, deixa eu ver se ele pode vir buscar mais alguma coisa aqui embaixo. Acho que não, é só aqui mesmo. Então aqui, ó, já vou entrar com mais 2 taxas, porque eu peguei ele aqui, ó. Deixa eu aumentar a linha aqui para você entender que eu fiz, tá? Ó, quem me segue vai entender certinho. Eu entrei aqui nessa região, onde ele estava próximo ao pavio. Porém, ele veio um pouco abaixo. Tranquilo. O que eu fiz? Já tinha feito uma entrada com uma taxa, fui lá e entrei com mais 2 taxas. Aguardando o gráfico chegar no máximo da região e fazer a sua entrada. Tá lá, ó. Pegou as 3 taxas? Não. Não pegou as 3 taxas. Porém, o que eu tenho que fazer, gente? Tenha misericórdia das pessoas que não enxergam o gráfico, Senhor. Entenda que o gráfico ele funciona como ondas. Se você conseguir entender as ondas gráficas, você vai conseguir ter um caminho, uma sobriedade sobre o que enxergar no gráfico. É possível ser lucrativo no gráfico? É óbvio, você viu os alunos ali. Cadu, você entrou com uma taxa, depois você foi lá e sentou o dedo com mais 2 taxas. Por que essa confiança toda? Porque eu sei que esse local aqui, ó, é uma região de compra. Eu sei disso, porque o gráfico me mostra isso. Agora, o que acontece? A questão aqui, ó, é da região. A região ela é muito longa, ó. A região compreende todo esse movimento. Então, como eu fiz uma entrada no início da região, o preço veio na máxima da região. Isso é normal acontecer. Isso acontece não só no mercado OTC, como qualquer outro mercado. Olha o que está acontecendo com o gráfico. Está subindo o preço? Está subindo. Por quê? Porque o gráfico me mostra esse movimento. Então, por isso que o Cadu vai lá e entra com mais taxas. Esses dias um aluno falou assim, Cadu, ensina a fazer essas entradas que você faz. E eu falei para ele, é simples. A entrada eu só faço com mais taxas, ou aumento a taxa, quando eu sei o que? Aqui existe uma região, ó. Essa é a região aqui. O que eu fiz na região? Eu sei que o gráfico ele vai estar trabalhando comprado, e ele pode trabalhar comprado tanto no início da região, como na máxima da região. Eu entrei comprando aqui, já no início da região. O que o preço fez? Ele veio buscar a máxima da região. Então é por isso que eu entrei com as outras taxas. A questão não é que eu me defendi do movimento, eu estou fazendo a entrada no mesmo movimento. Enquanto não fecha o movimento, eu sei que ele está fazendo esse movimento aqui, ó. Enquanto ele não fecha o movimento, eu posso nesse 1 minuto fazer minhas entradas. Eu posso tanto entrar com 3 taxas de uma vez, como entrar com uma, sentir se o mercado realmente vai fazer aquilo que eu estou vendo e continuar o movimento. Se ele não fizer e for buscar máxima, eu posso ainda entrar com mais 2 taxas e não é que eu vá me defender. Não, é entrar com as taxas em relação ao movimento que eu estou vendo, entendeu? Não é um trade após o trade, é um trade dentro do mesmo trade. Só que é claro, isso eu aconselho para quem já está avançado, para quem já sabe
realmente o que o gráfico faz. Aí sim é a possibilidade de entrada. Então tá aí, ó, entrada perfeita, né? Pena que não computou as 3 taxas, gráfico continuou subindo, fazendo o movimento como eu te mostrei. Então você pode ser lucrativo mesmo operando no mercado de OTC, operando suporte e resistência em mercado de OTC. É óbvio que você pode ser lucrativo e deve ser lucrativo. Mas para isso é conhecimento técnico, gente. Não tem outra questão. Ah, Cadu, como que você aconselharia uma pessoa que está começando agora? Estudar análise gráfica, entender o gráfico. Por exemplo, aqui, ó, não vejo nada agora. Entender o gráfico, desde o seu movimento, vamos para outro ativo, entender todo o movimento gráfico, tudo aquilo que o gráfico pode fazer em seus movimentos, para que você entenda de uma vez por todas a movimentação que ele faz de forma lógica. Porque quando você entende o gráfico e sua movimentação de forma lógica, o que você pode fazer? Você pode entender todo o movimento gráfico a partir da técnica que você aprende. E a técnica que nós aprendemos, gente, são várias técnicas, onde eu posso operar o gráfico em continuidade de tendência, onde eu posso operar o gráfico em correção de tendência. Dentro dos movimentos que o gráfico me mostra, aí eu faço o meu operacional. Porque tem muita gente que fala assim, ah, o gráfico não respeitou o meu operacional. Eu vou no gráfico, faço, mas o gráfico não respeita o meu operacional. Principalmente aqui no mercado do OTC, né? Tem muita gente que fala assim, ah, eu faço marcações, eu faço entrada, mas o OTC não respeita o meu operacional. Gente, põe um negócio na cabeça. Pensa bem. Raciocina comigo. Você acha que é o gráfico que não respeita o seu operacional ou é você que não respeita o gráfico? Comenta para mim aí. Comenta para mim aí você. Ó, fiquei no 0 a 0, tá? Por quê? Era uma continuação de movimento, ó. Era uma continuação de movimento, o gráfico continua caindo, porém ele fez um doji, ó, o gráfico continua caindo. Ele fez um doji por causa dessa região aqui, ó. Ele deu uma travada no movimento. Olha o que aconteceu com o movimento. Tá caindo o movimento? Tá caindo. Cadu, seu pensamento de venda foi correto? Foi correto, ó. Agora olha o que aconteceu. Ele veio, buscou, ficou negativo até aqui, depois voltou e fechou um doji, fiquei no 0 a 0. Tranquilo, né? Ele continua caindo, ó, continua fazendo a movimentação de queda, continua buscando região, fazendo aquilo que eu estava vendo. Então, gente, por exemplo, poderia falar assim, ah, o gráfico aqui de OTC não respeitou meu operacional. Não, nada disso. É você quem tem que respeitar o gráfico. É você que tem que compreender aquilo que o gráfico faz. É você que tem que entender como o gráfico está se desenvolvendo. E isso vem a técnica da análise. Aí você analisa o gráfico. Por exemplo, eu fiz uma operação entrando aqui para o gráfico ser vendido numa região de venda. Olha o que aconteceu aqui, ó, Euro-USD. Olha o que aconteceu. Ele fez um doji. Ele fez um doji. Tá, e por causa disso eu vou me desesperar? Eu vou falar que o gráfico me trollou, que o gráfico fez isso? Não. É um movimento que poderia ter acontecido? Poderia. Por quê? Ó, regiões aqui atrás. Pode acontecer. Mas eu estou convicto do que eu fiz e sei do movimento que o gráfico fez. Isso faz com que eu tenha entendimento do movimento. Isso faz com que eu compreenda, perdão, gente, compreenda melhor o movimento e tenha esse entendimento lógico da movimentação que o gráfico fez. Agora ele está fazendo um outro movimento aqui, ó. Entrou com gap. Vou fazer uma entrada já. Perdão, gente. A garganta está falhando. Esse tempo aqui em Santa Catarina é terrível. Esfria, quente. Essa madrugada mesmo aqui fez, acho que 6 graus aqui no litoral. 0 na serra. Nevou ontem. Então a gente lida com esse sistema aqui em Santa Catarina que eu amo, né? É o clima que eu mais gosto. Mas a garganta sente, né? O tempo está seco, aqui é muito úmido. Está úmido, mas ao mesmo tempo fica seco dentro das casas, né? E a gente sente isso. Então, às vezes a garganta pode falhar, não liga não, tá? Então aqui, ó,
Essa região, muita gente procuraria aqui fazer o quê? Procuraria uma correção nessa região. Por que eu entrei com continuidade? Porque o preço fez um gap ali na região. Cadu, como que eu aprendo gap? Como que eu entendo sobre gap? Tá lá, ó. No treinamento, no módulo onde a gente estuda sobre candles, eu falo sobre todos os tipos de gap, desde gaps de tendência como gaps de candles, porque existem vários tipos de movimentos que atrelam o gap, tá? Só que isso depende de como o gráfico está trabalhando. Por isso que eu falo para você, gente, todo mundo diz assim, ó, qual operacional a seguir? Qual operacional a seguir? A pergunta, né, muitos fazem isso para mim, qual operacional seguir? Eu digo para você, análise gráfica. Por quê? Porque ela vai te dar todas as técnicas para você operar de acordo com o gráfico. A gente não entra no gráfico com o operacional só com aquele operacional. Você pode até entrar, só que aí você vai ter que esperar, observar até o gráfico encaixar o operacional. Então a análise gráfica vai nos ensinar todos os tipos de movimentos técnicos. Então é possível ser lucrativo em mercado OTC, operando suporte, resistência, opções binárias tranquilamente, desde que você tenha os conhecimentos técnicos da análise gráfica, como qualquer outro mercado. Você vê os alunos aí, mas isso é para quem tem conhecimento técnico. Ó, olha só, aqui na entrada de EURO-GBP, o que eu fiz? Eu fiz uma correção de movimento, não foi? Ó, o preço veio aqui, voltou, eu corrigi para ele continuar. Aqui, a entrada foi o quê? Foi uma continuação de movimento. Eu entrei para ele continuar o movimento. O que ele fez? Ele não continuou, ele corrigiu. Fiquei no 0 a 0. Aqui foi uma outra entrada de movimentação, de continuidade de movimento. Foi tendência, ó. Eu entrei para ele continuar, porque eu sei que aqui tem liquidez, aqui tem liquidez. Então, aí você fala assim, pô, Cadu, então você não opera só correção, você opera continuidade de tendência? Sim, tem várias formas de você operar dentro daquilo que o gráfico faz, das técnicas. Você pode se especializar em uma, você pode ser bom em todas, você pode ser lucrativo. A importância é ser lucrativo, é saber o que você está fazendo no gráfico. Entender o que o gráfico faz para fazer juntamente com o gráfico. Por exemplo, eu fiz em EURO-GBP aqui essa entrada, ó, né, perfeito, sabendo o que o gráfico está fazendo, continuando o movimento. Aqui eu fiz na venda do movimento, ó, o movimento, quem olha assim fala assim, eu não entendi esse 0 a 0, né, porque o gráfico continua caindo. Mas foi o que fez. Aqui, ó, eu entrei no EURO-GBP, EURO-USD fazendo o quê? Movimento de queda. E ele fez agora, olha que interessante o movimento que o euro está fazendo de novo. Ó, nós estamos no EURO-USD agora, né? Olha o movimento que ele está fazendo. Ah, cheguei tarde. Ó, ele já foi buscar a região. Olha essa região aqui. Quanto muitos estão esperando que ele vai romper e vai seguir movimento até lá, eu já espero que ele faça venda nessa região. Cadu, como assim movimento de venda? Sim, aqui eu já aguardo um movimento de venda, só que eu preciso que ele faça um movimento mais específico na região. Então, essa região aqui, onde ele está chegando para mim, é venda, tá? Essa região aqui é venda. Cadu, mas está entrando pressão de compra ali na região. Está entrando pressão de compra, mas para mim é venda. O gráfico me mostra a venda. E você acha que se eu entrar com pressão de venda aqui, dá certo o movimento, Cadu? Você acha que a venda é uma boa ali na região? Para mim é venda. Para mim o gráfico está trabalhando vendido. Análise minha é essa. Toda região gráfica pode ser rompida. Todo movimento pode ser rompido. Principalmente quando você está contra tendências. Porém, contudo, todavia, o gráfico ele começa a te mostrar movimentos lógicos. Como assim movimentos lógicos? O gráfico começa a te mostrar o que ele espera no gráfico. Olha novamente essa região aqui, ó. Essa região tem pavio, não tem? Tem pavio. O que eu vejo aqui nesse gráfico? Eu vejo uma região que ele pode travar aqui no movimento antes dele fazer um movimento de alta. Por isso que eu estou vendo venda. Só que olha o que ele está fazendo, ele está indo buscar pavio? Eu acho que não, né? Eu acho que ele vai derreter ali. E vou explicar para você o porquê.
Essa é a região que eu estou vendo. Essa é a lógica do gráfico. Por que que muitos estão pensando em comprar? Muitos estão pensando em comprar por causa disso, ó. Porque ele traça a bendita linha de tendência, LTA, tá lá, ó, entrada perfeita. Muitos olham LTA e falam assim, o gráfico tá comprado, o gráfico tá comprado. E eu digo não, o gráfico tá vendido. Ai, quando é conhecimento, ó, o gráfico tá vendido, ó. O gráfico vai buscar liquidez agora aqui. É isso que o gráfico vai fazer. Tão simples como entender que 2 e 2 são 4. Então, o gráfico, ele tem as suas formas de análise, ele tem as suas técnicas. Você vê que eu estou dando aula aqui para vocês e eu já falo para vocês, ó, esse gráfico aqui está vendido, esse gráfico aqui eu vou vender ele, eu vou só esperar o fechamento de um padrão de vela para eu vender. Então, como ser lucrativo operando suporte e resistência no mercado OTC? Você sabendo as técnicas da análise gráfica, porque aí você vai aprender como operar um suporte e resistência, você vai aprender como operar uma tendência, você vai saber ler o gráfico, você vai saber interpretar o gráfico, você vai saber como se comportar e ser lucrativos em regiões que eu chamo de regiões de ouro. Isso aqui são regiões de ouro, ó. Ó, região de ouro. Opa, não era isso que eu queria, né? Ó, isso aqui, ó, região de ouro, região de ouro, região de ouro, região de ouro, são regiões de ouro. Aqui eu já sei as minhas regiões de ouro, eu já sei onde eu posso trabalhar. Cadu, como que eu vejo essas regiões? Aí é uma série de análises. Lá no treinamento eu ensino passo a passo, setor por setor, como você fazer análises como essa. Por exemplo, ó, Euro-USD uma entradinha perfeita aqui, Euro-USD uma outra entrada perfeita aqui. Aqui nós ficamos no 0 a 0 porque a continuidade não fez, né? Fez um doji aqui e me deixou no 0 a 0. Por isso que eu gosto de binárias, tá, gente? Quando a entrada fica no 0 a 0, nem eu nem a corretora fica no 0 a 0. Agora, se eu tivesse na digital, eu tinha tomado um loss aqui, né? O dinheiro era da corretora. E a digital eu posso fechar o trade antes da hora, é essa vantagem, mas eu não vejo vantagem nisso, então eu prefiro operar binários por causa disso, do 0 a 0, nenhum para ele, nem para mim nem para eles, né? E Euro-GBP, que foi a primeira entrada aqui que eu já entrei com 3 taxas, tentando fazer esse movimento continuar, ele não continuou, mas aqui ó, 3 entradas perfeitas, mais um 0 a 0, fazendo um lucro de um sábado, 8 horas da manhã. Quantos minutos eu demorei aqui para fazer $150, que vocês já sabem o resultado, se você fizer as contas aí, numa sessão aqui dando aula para vocês. Por quê? Conhecimento técnico nos leva a ter resultados. Então, como ser lucrativo operando suporte e resistência no mercado OTC? Tendo técnica, tendo técnica. Quantas vezes você já ouviu falando, um monte de gente falando que o OTC não presta, que o OTC é manipulado, que o OTC é o quê? Eu estou mostrando para vocês aqui, ó, como que funciona. Eu estou narrando o que o gráfico está fazendo, mesmo o mercado estando em OTC, ó, está em OTC. Você vê os alunos aqui tendo resultados no mercado de OTC. Por que que eles têm? Porque eles conhecem o mercado, eles sabem, conhecem a técnica, estudam comigo. Dá uma olhada aqui que eu falei para você, ó, quem é do treinamento aí, ó, olha só o gráfico. Olha o movimento do gráfico. Olha o que o gráfico está fazendo. Olha que coisa linda, que padrão perfeito, excelente. Quando o gráfico mostra e configura para nós na tela a lógica do movimento, gente, é só você aguardar o melhor momento para fazer a entrada. Tá lá, ó. Perfeito. E aí tem gente que fala para mim, Jesus, quando alguém chega, sabe, tem muita gente que eu não sei se é uma incapacidade pessoal ou é falta de vontade. Porque a falta de vontade a gente busca conhecimento através da dedicação. Agora, se não tem capacidade para aprender, tem que buscar também. Qualquer um é capaz de aprender. Basta que você estude e aprofunde. Por isso que eu tenho treinamento, porque tem muita gente que só pelas aulas aqui do YouTube, que são dicas, não consegue entender. Então lá no treinamento, esse movimento aqui, por exemplo, explico setor por setor. Você vai entender de tudo, até um gap como esse aqui, ó, você sabe o porquê de um gap como esse e o como proceder num gap como esse que está acontecendo no gráfico aqui, ó. Existem todos os detalhes. O movimento gráfico, ele é lógico em tudo que ele faz.
Tudo tem uma razão. Você só precisa aprender de forma certa. Você precisa aprender um método que te ensine passo a passo como fazer essa análise e ter essa consistência para ser lucrativo. Seja lucrativo, seja um trader lucrativo. Quer saber como ser um trader lucrativo? Estude análise gráfica, se aprofunde em análise gráfica, você vai entender como funciona o mercado. Seja lucrativo operando suporte e resistência, seja lucrativo operando tendência, seja lucrativo aplicando um padrão de vela na região lucrativa do gráfico, naquela região que eu chamo de região de ouro, onde você realmente vai saber ler o gráfico, vai saber interpretar o gráfico, vai saber como aplicar as técnicas da análise gráfica, tá bom? Vou ficando por aqui, hoje é sabadão, tá um dia lindo, apesar de frio aqui fora, muita coisa para fazer. Eu te vejo amanhã, numa próxima aula, no próximo trade. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino de notificações. Quer vir para o treinamento? Bora lá! Você pode acessar os links aqui de acesso, fazer aquisição a qualquer hora do dia ou da noite, tá bom? Te espero aqui do outro lado para juntos eu pegar na sua mão e fazer com que você realmente aprenda e saiba o que está fazendo diante dos gráficos, tá bom? Te vejo amanhã então, numa próxima aula, no próximo trade. Fica com Deus. Fui!